Entropia é um nome muito bonito, é um conceito muito bonito. Entender esse conceito, gente. É legal quando o professor revê o seu tempo de aluno, que o aluno sente que vocês são eu no passado, ou vocês serão eu em breve tempo, né? Vocês começam a saber, enfim, a gente tem dúvidas, mas vocês têm conhecimento já. O que é a entropia para vocês? É grau de desordem. Aprendeu bonito esse nome, né? É bonito isso, né? Grau de desordem. Então, numa primeira escrita aí, aquela tá aparecendo toda para vocês agora? Não, né? Aparecendo eu que estou aparecendo. Isso disso. Então, agora está aparecendo a tela. E vocês acham que na tela vai aparecer o chat? Vocês estão vendo eu escrever no chat? Sim, claro. Mas vocês acham que essa imagem do chat aparece na tela? Eu tenho dúvida, senão depois... Aparece tudo. Aparece sim? Excelente, então. Então, por exemplo, você já definiu, já recordou aí o conceito de entropia. Se a gente tiver uma reação assim, eu vou escrever simplesmente assim, ó. A seta, então, são esses três sinaizinhos de iguais, né? Vou escrever uma primeira reação assim. Uma segunda reação ao contrário. Sabe o nome disso? Com certeza vocês sabem isso da química geral. Mas eu não estou pensando na classificação de reações de síntese e decomposição, não. Estou querendo pensar aqui em entropia, né? E agora não pense nos símbolos aqui como átomos, né? Mas só como reagentes quaisquer, né? Por exemplo, essa reação aqui. São fórmulas, reagentes e produtos. Três reações de exemplos aí. Quais delas teriam uma entropia positiva? Você se recorda aí? A entropia positiva é o aumento do grau de desordem, tá certo? Vamos organizar isso aí, ó. O ds, né? Maior que zero. A última, né? A última, sim, correto. Está correto a sua fala. Eu escrevi aí, ó, ver se está certo. Delta S maior que zero é o aumento do grau de desordem. A última nós tínhamos, né? Dando Z mais W mais T, nós tínhamos dois reagentes e passamos a ter três produtos. Então, eu gosto do verbo espalhar. Quando você espalha alguma coisa, aumenta a desordem. Faz sentido isso de língua portuguesa aí? Então, a última, assim, a terceira, ela tem um aumento de entropia. A primeira também, porque você espalhou. De forma muito genérica, até infantil, você tinha uma coisa aqui, para não falar em termos químicos, e tinha duas coisas depois. Sempre que você tem uma coisa antes e duas coisas depois, você espalhou. Isso aumenta a desordem, isso tem entropia positiva. Ok, gente? Aqui, ao contrário, essa segunda aqui, A mais B dando a B, quando você junta pedaços, né, diminui as opções, isso tem entropia negativa, tá bom? Então, fiquem com essa ideia, eu fico aberto à pergunta de vocês. Quando você solta um copo de vidro, ele se esfacela no chão e quebra em um monte de pedaços, houve aumento da entropia? Me confirma sim ou não aí. Né? Um copo está na sua mão, escorregou da sua mão, caiu no chão, quebrou em um monte de pedaços. Aumentou a entropia? Sim. Isso é espontâneo? Quando você caiu da sua mão, ele foi por conta própria? Foi por causa da gravidade, no caso. Isso é espontâneo? Sim. Né? Então, eu estou querendo recordar o quê, gente? Que o delta S menor que zero é espontâneo ou é o contrário? Estou só testando vocês. Delta S maior que zero. Isso aqui, ó, vai ser espontâneo? Espontâneo. Concordam? Todos concordam aí? Tá?
É isso, essa é a grande ideia. Quando você espalha, é espontâneo, né? Então, qualquer reação desse tipo aí que você gere mais produtos do que reagentes, ela tende à espontaneidade, tá? Então, agora, gente, é momento da gente tentar o quê? Fechar esses conceitos com aquela ideia dos sinais, né? Do delta S maior que zero e tal. Só organizando aqui, ó, o que é o espontâneo, né? Vamos priorizar o espontâneo. O espontâneo será o quê? O delta H menor que zero e o delta S é maior que zero. Eu botei o H menorzinho ali, ó. ES. Está correto aí se vocês concordam. S menor que zero e nada avaliado. H menor que zero e ES maior que zero. Isso é espontâneo. Vê se bate com o que você aprendeu, vê se está ok até agora, se podemos seguir daí. A tendência a ser espontâneo são as reações que têm entalpia menor que zero, portanto, as exotérmicas, né? E, pensando na entropia, as que têm entropia positiva, as que ocorrem um aumento da entropia. Sim, esses casos são espontâneos. Então, indo lá, né, para aquele nosso resumão, né, onde é que estaria esse caso? Ou seja, o delta S menor que zero e o delta H menor que zero, né, a reação exotérmica, e o delta S positivo, né? O que acontece? Sempre será espontâneo, né? Porque isso vai gerar, eu estou indo lá para o sinal do delta G, estou só dando uma ajeitada naquele quadrinho e mandando eles para você aqui, ó. O que acontece, ó? Eu dei uma escrita aqui no quadrinho, estou mandando ele, ó. Vê lá, vê se você reconhece esse quadro agora, acrescentando essa nossa fala do estudo de sinais aí, ó. Vê se chegou aqui no quadrinho, ó. Pô, não chegou? Por que não? Deixa eu ver se tem zebra no sinal da internet aqui. Aí, chegou aqui, ó. Vê lá. Nós falamos disso, ó. Vê se faz sentido para você aí. Falamos da reação exotérmica, né? Com aumento de entropia, tá? Isso sempre vai gerar uma reação espontânea, e eu estou dizendo aqui que o sinal do ΔG vai ser sempre negativo. Mas vamos entender essa questão do sinal? Perceba que esse mais aqui é o valor do ΔS, tá? Mas na fórmula, esse menos aqui é da fórmula. E é menos T, tá certo? Então, esse valor negativo aqui da temperatura, essa temperatura está em Kelvin, qualquer que seja o valor do T, multiplicado pelo sinal de menos, isso aqui vai dar um valor de menos, tá? Então, eu vou escrever assim, ó. Eu vou ter um menos T aqui, ó, que multiplicado pelo ΔS positivo, vai me dar um sinal negativo aqui, ó. E eu estou mandando essa foto atualizada para você do que eu falei, na falta do nosso quadro tradicional, ó. Veja lá o que aconteceu aí, o que eu acrescentei agora na foto, ó. Vê se você entende o que eu estou dizendo agora aí, ó. Nós estamos falando, então, da entalpia negativa, né, a reação exotérmica, e o ΔS positivo. Esse menos aqui
é do menos T, uma temperatura qualquer em Kelvin, tá? Vai ter um valor algébrico negativo, sei lá, 200 Kelvin, vai dar menos 200. 10 Kelvin, vai dar menos 10. Vai dar sempre um valor negativo, menos vezes mais dá menos. Tá? Eu quero acrescentar aí, nesse gráfico, para você entender, eu repito, eu custei a entender isso aí, gente. Eu estou jogando um mais em vermelho aqui, esse mais é algébrico, né? Ó, a gente vai somar algebricamente sempre o lado à esquerda do sinal de mais e o à direita, ó, só para ficar claro para vocês, atualizando a foto, ó. O que aconteceu agora? E aí eu dou uma parada para perguntar a você se você entendeu o que eu expliquei até agora, ó. Olha lá, olha lá. Esse sinal de mais aqui, eu estou dizendo que vai ter uma soma algébrica, né? Então, perceba que o ΔH é negativo, e esse lado aqui, esse lado todo, que é o menos T ΔS, né? Eu estou chamando esse menos T ΔS como um item apenas, ó. Estou botando ele num circular, assim, ó. O menos T ΔS, eu circulei ele para avaliar o sinal dele. Vê lá, olha o que eu fiz no menos T ΔS. Eu acho que agora você pode me perguntar alguma coisa, ou eu posso te perguntar para ver se você entendeu. Ó, percebe que eu circulei o menos T ΔS. Então, como o ΔS é positivo, é o que a gente está avaliando, um processo de entropia positiva, de aumento do grau de desordem, esse T aqui vai ter um valor numérico qualquer em Kelvin, mas tem esse sinal de menos da forma. Menos vezes mais sempre vai dar o quê, gente? Menos, ok? Aqui teria um sinal de vezes. Menos vezes mais sempre dá menos. Quando eu somar algebricamente menos desse lado com menos desse, sempre vai dar um ΔG negativo. Então, o que a gente pode afirmar aí, até agora? Que nesse caso, quando temos ΔH menor que zero, reação exotérmica, conjugado com uma reação, um fenômeno, um processo, né, em que tenha entropia crescente, em que a desordem aumentou, se a desordem aumentou e se o processo é ESO, isso sempre vai ter um ΔG negativo, ou seja, sempre será espontâneo. Ponto. Dúvidas até aqui, gente? Esse é o primeiro grande momento. Então, você pode usar o sempre será espontâneo quando processos que sejam exotérmicos e que tenham entropia positiva, tá? Falem vocês aí o que quiserem. A gente quer agora avaliar o contrário, o inverso disso. Como estão? Estão presentes aí? Tem gente viva aí? Falem aí, sim? Me permitam Professor, seguir? eu Pois me não. perdi um pouco. Me perdeu? Então, vamos lá. Não há nenhuma pressa nesse momento, gente. Por quê? Isso é muito importante para o processo industrial. A gente nem sabe onde é que você vai estagiar ou trabalhar, né? Então, não adianta eu ficar falando de um monte de processos se você não souber usar essa ferramenta da FISCI para onde a sua vida profissional for cair, entendeu? Então, não é, assim, para ficar bonitinha a aula, não, para enfeitar. Não há pressa aqui, tá? E eu custei muito a entender isso não é simples, tá? Então, o primeiro ponto aí, vamos juntos, né? O ΔG menor que zero é espontâneo o processo. A gente está querendo estudar a espontaneidade do processo, ok? Esse é o ponto 1. Então, em resumo, a gente quer estudar o sinal final do ΔG. O ΔG menor que zero serão processos espontâneos, né? E, olhando aqueles gráficos, como é que a gente... Por que, né, que o ΔG menor que zero é espontâneo? Esses gráficos aqui, ó. Eu agora estou falando só do ΔG, que é o que eu mostrei aqui. Onde nesses 4 gráficos tem ΔG menor que zero, né? Os dois de cima, ó, né? Agora eu estou falando exatamente do que está escrito aí. Esse gráfico aqui começa com o valor de ΔG aqui e termina com o valor aqui. O final, eu estou mostrando, o final é mais baixo que o inicial. O que é mais baixo? A energia livre de Gibbs.
Aqui também, ó, o inicial, a energia livre está num valor aqui, termina num valor mais baixo. Ok, gente? Esses dois gráficos estão ok, isso? Então, se eu te pergunto, o que que esses dois gráficos estão mostrando? E nesses processos aí, sejam lá com as folhas, a gente estuda processo depois, a energia livre diminuiu, ela começou num valor e terminou num valor menor de energia livre. Nem interessa a gente pensar agora o que que é essa energia livre. É uma energia, né? É um conteúdo energético do sistema, né? Mas o fato é que o valor final é menor. Está claro isso nesses gráficos aí? Me responda isso. Sim? Posso continuar? E o que que eu quero que você entenda? Sempre, gente, na natureza, generalize o que eu estou falando, quando a energia diminui, existe espontaneidade. É importante você refletir nessa frase minha. Qualquer processo, pense no que você quiser, em que o final tenha energia menor, isso é espontâneo, isso é favorecido. Exemplo muito genérico, muito útil. O envelhecimento nosso é um processo natural? Você tem como não envelhecer? Seria sensacional você responder que tem, né? Como não envelhecer. Não tem, né? Nós não temos como não envelhecer, ok? Então, o envelhecimento é um processo natural, espontâneo, favorecido? Sim, um sim gigante nessas três perguntas. E eu pergunto, quando você compara um jovem, né? Vocês, com eu que tenho a meia idade, com alguém mais velho que eu, 30 anos, um velho, né? Um idoso, muito idoso. Quem tem energia menor, gente? O velho, pô. Se o velho tem energia menor, ele é mais estável, ele é mais lento, ele está quieto. E esse sentido da energia alta para a energia baixa é natural, é espontâneo, é favorecido. Linha do tempo da vida é o exemplo que eu estou me reportando. Então, o neném, o adolescente, o adulto jovem, o adulto maduro, o velho e o idoso. Nesse sentido, o que que diminui? A energia. Ok, gente? Me interrompam, isso é muito básico. Então, sempre que você tem um processo industrial, falando de FISC, falando de reatores, né, na indústria, em que a energia inicial tem um valor e a energia final é menor, isso é espontâneo, porque é uma baixa da energia. Ok? Quando você... Posso terminar isso? Vocês estamos juntos aí? Alguma dúvida, alguma fala? Qualquer processo que diminui a energia, ele é espontâneo. Quando aumenta a energia, não é espontâneo. Exemplos gráficos aqui de ΔG maior que zero. Esse aqui, ó, começou com um ΔG qualquer aqui, teve um pequeno crescimento, mas esse aqui visualmente é um pouquinho maior que o inicial. Esse daqui, o final é muito maior que o inicial. Aumentou a energia, isso não é espontâneo. Tá bom? Genericamente. Então, isso é uma explicação do valor do ΔG. Posso fugir disso aqui? Quero voltar lá para nosso estudo dos sinais. Então, em resumo, a gente concluiu até agora apenas que, quando o ΔG é menor que zero, o processo é espontâneo. Tem mais um embaixo aqui, ó. É o último, mais abaixo. Então, a gente está fazendo agora um estudo algébrico, né? Então, olhando para essa equação aqui, ó, o que que eu quero que você entenda? Que ela tem dois lados. Aqui, ó, né, nesse traço aqui, ó, onde eu botei um sinal de mais em vermelho, esse sinal de mais não está sendo mostrado na equação. Mas pense que ele está escondido aqui, ó. Porque se eu ponho aqui, né, um sinal de mais, ele não muda o que vem depois, tá certo? O mais não muda o que vem depois. Tá? Então, é só para dizer que essa equação do ΔG igual a ΔH menos T ΔS tem dois termos. Porque o que a gente quer avaliar? Você já entendeu que é, enfim, o sinal do ΔG. Quando ele é negativo, é espontâneo, quando ele é positivo, é não espontâneo. Então, a gente quer chegar à conclusão, nessas quatro horizontais, de qual o sinal algébrico do ΔG. Só estamos estudando a primeira horizontal. E estamos estudando esse sinal de menos resultante aqui, a partir de duas metades. Aqui é a metade. Para cá, está só o sinal do ΔH. E nesse circulado aqui, ó, é aqui que mora a dúvida, né? Nesse círculo, o que tem dentro desse círculo? Menos T ΔS. Esse menos é da fórmula.
Então, esse menos T, tem um pontinho aqui de vezes, é menos T vezes o sinal do ΔS. Esse menos T sempre vai se repetir em cada um dos 4 casos. Né? Então, você vai ter uma multiplicação algébrica de menos T, esse T é em Kelvin, então vai ser sempre positivo o T, menos o T vezes o valor do ΔS. No caso aqui, a gente está falando de um ΔS, o quê? Positivo. Então, menos T. O menos T, eu peguei só o sinal de menos aqui, que é esse menos aqui. Esse menos é do menos T. Menos T vezes o mais do ΔS, menos multiplicado por mais, dá o quê? Dá menos. Então, esse lado todo, esse círculo menos T ΔS, está tendo um sinal geral negativo, está dando menos alguma coisa. Que eu vou ter que somar algebricamente com outro menos alguma coisa. Quando eu somo algebricamente menos alguma coisa, também com menos alguma coisa, somando algebricamente negativo com negativo, permanece o negativo. Ou seja, como um todo, quando o ΔH é negativo no mesmo processo, e nesse mesmo processo o ΔS é positivo, a reação exotérmica com aumento do grau de desordem, sempre o sinal de ΔG será negativo, portanto, sempre teremos processo espontâneo. É isso. Me fala se você quer alguma fala sua aí, alguma pergunta. Tranquilo isso, gente? Sinceramente, me interrompam, falem à vontade aí. Então, menos com menos é mais menos. Tipo, tá somando a É, quantidade de menos. isso, menos somado, né? Com menos dá menos. A soma algébrica de menos 4 com menos 7 dá menos 11. Perfeito, valeu, professor. De nada, tranquilo? Vamos, então, para o oposto disso. Né? O que é o oposto? O sempre não espontâneo. Quando que não é espontâneo? A natureza não gosta de organizar, gente. Frase linda isso, um sábado de manhã. Né? Voltando à entropia, a entropia é algo muito bonito na físico-química, e eu falava isso para meus alunos em aula de pré-vestibular. Né? Qual é o momento de entropia maior? O momento do recreio na escola, o momento da aula ou o momento da prova? Quando que você se sente melhor? No recreio, na aula ou na prova? No recreio, gente, óbvio, né? A bagunça é a alegria. Olha que frase filosófica. Né? Quando você espalha as coisas, isso é espontâneo. Isso é favorecido. O difícil é a gente se organizar. Ok, gente? Tenham isso filosoficamente na cabeça. A fisicoquímica ela é filosófica também. Tá? Organizar é difícil. Você concorda com essa frase assim, em termos genéricos? Né? Botar ordem na casa não é difícil? Isso a nível microscópico, o que é botar ordem na casa? É o cristal iônico. O cristal iônico não é fácil. Né? O que é fácil? O estado gasoso. Dos 3 estados físicos, qual que tem maior entropia? O gasoso, ele é zoneado de graça. Né? Você organizar não é fácil, tá bom? Então, aquele papo das reações que a gente viu. Então, o que é o sempre não espontâneo? Voltando na nossa, como é, no nosso chat, né? O que é o sempre não espontâneo? É o contrário do que eu escrevi em cima no chat aí. Então, sempre não espontâneo, ou que tende a ser não espontâneo, é o ΔH, o quê? Maior que zero, aquele papo do parquinho que a gente falou, né? ΔH maior que zero tende a ser não espontâneo. E o que tende a ser não espontâneo? Você organizar. Diminuir o grau de desordem. O que é organizar aqui nessa equação nossa? É o ΔS o quê? Menor que zero, ok? Então, vejam se eu escrevi certo, se vocês concordam com o que eu escrevi, ó. Vê lá. O ΔH maior que zero, a reação endotérmica e as reações que organizam, que têm o grau de desordem diminuído, isso tende a ser não espontâneo. Mas a gente quer ver se é sempre. Como? Vamos lá para o quadro de sinais.
Se você tiver com papel aí, tente rascunhar isso enquanto eu faço o meu rascunho, eu já te mando a foto. Então, eu estou escrevendo o que agora no quadro de sinais? O ΔS, o ΔH, perdão, maior que zero, né? O ΔH maior que zero e o ΔH menor que zero. Onde é que está isso no quadro de sinais? E aí, se você tem aí no seu celular, se você rascunhou aí o ΔH maior que zero, ou seja, o endotérmico, e o ΔS menor que zero. Tente fazer um estudo de sinais aí. Vê se você conclui qual vai ser o sinal final aí. Tente fazer um rascunho seu aí. Eu estou fazendo o meu aqui e vamos ver se a gente está junto. Se estamos juntos. Está tentando rascunhar aí? Eu estou jogando já já para você na tela, ó. Lá vai. Conte até 10 devagarinho aí que está na sua tela aí, ó. Eu estou batendo a foto e vou mandar para você, ó. Vê lá. Veja comigo o caso que estamos falando de reação, o processo endotérmico, tá certo? Que organiza, olha lá, ó, esse quadrinho aqui, ó. Então, veja lá, estamos falando do ΔH, o quê? Positivo, tá certo? ΔH positivo, reação endotérmica, e o ΔS, ele é o quê? Negativo, ok? Quando o ΔS é negativo, o processo organizou, o grau de desordem diminuiu. Ok, gente, até agora? Sim? Sim, E professor. na álgebra agora, esse menos aqui, lembra? Esse menos aqui é o menos do sinal de T aqui, é o menos T, ó. Esse menos aqui vem lá da fórmula do menos T. Mas nós estamos querendo estudar um ΔS negativo, então vou ter um produto algébrico de duas coisas negativas. Me ajuda, né? Ver se a gente aprendeu junto e igual. Menos vezes menos dá mais? A gente não aprendeu isso? Né? Menos multiplicado algebricamente por outro valor negativo, isso dá positivo. Então, o que está acontecendo agora? Esse círculo aqui, que é o menos T delta S como um todo, está dando um sinal algébrico positivo, tá certo? E o delta H também tem valor positivo, no nosso exemplo. Quando você tem um valor positivo, somado algebricamente, é o mais que eu disse que não está na fórmula, eu botei em vermelho aqui, a soma algébrica de um valor positivo com outro valor também positivo, sempre vai dar um valor positivo. Ou seja, quando tivermos, né, reações de ΔH positivo, endotérmicas, com um processo que se organiza, ou seja, o ΔS negativo, o grau de desordem diminui, o processo está se organizando e a reação é endotérmica, isso é sempre não espontâneo. Sempre não espontâneo. Tá bom? São os dois extremos. E os dois casos do meio a gente passa a estudar agora. Vamos ver o que acontece nos dois casos do meio, né? Vamos pegar o primeiro aqui, o de cima, que tem ΔH positivo, né? E ΔS positivo. Você quer tentar fazer aí, enquanto eu faço aqui, ó? Tenta rascunhar qual vai ser o sinal do ΔG quando o ΔH for positivo e o ΔS também for positivo. Vê lá o que você conclui aí. ΔH positivo e o ΔS positivo. O que vai dar? Está fazendo aí? O que você está concluindo aí? Estou mandando a foto aí, ó.
Ó, olha que encrenca agora. Agora é que rola a dúvida dos processos todos. Isso aqui é o que mais acontece, ó. Vê lá o que eu mandei aí, ó. O primeiro dos casos, ó. Então, o que estamos estudando agora? Ó? O ΔH maior que zero, uma reação endotérmica, ok? E aumento do grau de desordem, o ΔS positivo. Tá bom? Agora, como é que fica o estudo desse círculo aqui? Ó? Como é que fica? Qual vai ser o sinal desse círculo? Porque o sinal do ΔH é mais agora, a reação endotérmica. Mas qual vai ser o sinal desse círculo? Vamos ver? O que eu tenho no círculo aqui? Ó? O menos T, que é fixo, e o ΔS, que é positivo no nosso exemplo. Me fala se está certo o que eu fiz aqui. Menos multiplicado por mais dá menos. Está correto isso? Então, esse lado aqui, ó, que é o círculo, menos T delta S, esse lado como um todo está dando, fala para mim, vê se está correto, está dando negativo. Negativo. E aí, olha só o que temos agora. O lado direito, que é esse círculo menos T delta S, está dando um sinal algébrico negativo, e o lado outro, esquerdo, está dando um sinal algébrico positivo. Olha que legal agora, olha que curioso. Quando você soma alguma coisa positiva algebricamente com alguma coisa negativa, não dá sempre mais ou menos. O que vai decidir? Se o valor absoluto do positivo ganha do negativo ou vice-versa. Percebeu, gente, que há uma dúvida aí? Não há um sempre. Né? Então, o que vai decidir? A pergunta é: esse valor numérico do negativo comparado ao valor numérico do positivo, quem é maior? Aí você decide o sinal de ΔG. Quem que vai decidir isso, gente? Esse valor numérico do T aqui, ó. Então, nesses casos, essa temperatura em Kelvin aqui vai decidir. Se o valor da temperatura em Kelvin, Kelvin é sempre positivo, não é isso? A escala Kelvin. Se esse valor de temperatura for muito alto, se esse número aqui for muito alto, o negativo geral aqui vai dar um negativo muito alto. E aí o negativo vai ser maior que o positivo, aqui vai dar negativo. Mas se tiver temperaturas baixas, esse negativo pode ser baixo e menor que o mais. Então, gente, na verdade, vamos ter dois casos possíveis aqui que eu vou escrever para você aqui. Ver se você percebe o que vai rolar aí. Vai ter um caso com temperaturas altas, tá certo? Então, você vai poder escrever assim, ó, com temperatura alta, né? E com temperatura baixa. Você divide os dois subcasos aí. Com temperatura alta, o que vai acontecer ali? Em valores, em grau Kelvin alto, né? O negativo, em valores absolutos, vai ser maior, né? Em temperatura alta, o negativo vai ser maior que o positivo. Você entende isso? Eu vou te mostrar já. E em temperatura baixa, o que vai acontecer? Em temperatura baixa, o positivo vai ser maior que o negativo. Em temperatura alta, o negativo é maior. Então, eu vou ter esses casos aqui, ó. Estou mandando para você. Isso, eu repito para você, é o que mais acontece na indústria, né? Ou seja, o que vai decidir é a temperatura no processo. O que vai decidir se é espontâneo ou não. Estou mandando para você aí, ó. Na saudade do quadro de caneta Pilot.
Ó, vê lá. O que que temos agora? E agora eu tenho que ser calmo na explicação, ó. Olha o que que eu aprontei para vocês aí, vê lá. Vamos ver se eu consigo explicar isso aqui, ó. Então, não olhe para isso aqui a princípio, esqueça isso aqui. Você, tá, ficou claro para você que eu tenho de um lado aqui, né, no círculo que eu chamei de menos ΔS, eu tenho a princípio um valor negativo, que é somado, vai ser somado algebricamente com um valor positivo. Quando você soma algebricamente o positivo com o negativo, o resultado final vai depender do valor absoluto do positivo e do negativo. Quem é numericamente maior, o positivo, então o resultado final dá positivo. Está somando negativo com positivo. O algébrico do negativo tem valor absoluto maior, o negativo prevalece. Tranquilo isso? E aí você passa a ver que o que decide é o valor da temperatura em Kelvin. Então, vamos pensar em processos com temperatura muito alta, um forno siderúrgico, mais de 1000 graus. Esse T em Kelvin aqui é muito alto. Então, quando eu tiver aqui um valor muito alto de T, esse menos aqui, né? Esse produto aqui, esse menos geral, porque tem uma temperatura alta, esse menos aqui é muito grande numericamente. Em temperaturas altas, o menos é algebricamente maior que o mais, né? Eu escrevi isso aqui, ó, em temperatura T seta para cima. O que é T seta para cima? Em temperatura alta, o valor algébrico do negativo, que é esse lado, é maior que o valor algébrico positivo. Temperatura alta, o valor negativo é numericamente maior que o positivo. Então, o resultado dá negativo e o processo é espontâneo. Ao contrário, se o T for baixo, esse negativo aqui fica baixo. Então, o positivo fica maior que o negativo. Se o valor absoluto numérico do positivo é maior que o negativo, o resultado final algébrico é positivo e a reação é não espontânea. Dúvidas, gente, né? Se você quiser me perguntar, é super bem-vindo para saber se eu expliquei direito isso aí. Do que está colocado até agora, vai pensando se você tem uma pergunta, eu paro de falar já. A gente já concluiu o quê? Um processo endotérmico, a princípio a gente disse que ele era o quê? Lembram? Não espontâneo. Dissemos que o processo endotérmico, o ΔH positivo, sempre será espontâneo. Quando? Quando que o ΔH positivo, que o processo endo, sempre é não espontâneo? Quando ele tem o quê? Um ΔS negativo, quando ele se organiza. Então, uma reação que de dois reagentes gere um produto, ela tem o quê? Uma diminuição do grau de desordem, né? Se tem ΔS negativo, se a reação organizou e se ela é endotérmica, sempre vai ser não espontâneo. Agora, pode uma reação endotérmica, olha bem a minha pergunta, ó. Uma reação endotérmica, ΔH maior que zero. Pode uma reação endotérmica ser espontânea, ter um ΔG menor que zero? Quando que a reação endotérmica, ΔH maior que zero, ΔH positivo, a reação endo vai ser espontânea? Quando tiver temperatura alta. Porque em temperatura alta, esse valor numérico aqui, negativo, fica numericamente alto. Esse negativo alto fica maior que o positivo. Negativo alto maior que o positivo, o algebrismo final do ΔG é negativo e o processo é espontâneo. Resumindo, escrevam isso se vocês quiserem, e aí me cabe mostrar exemplos. Uma reação endotérmica, ela só é positiva em temperaturas altas. Né? A gente vê isso em processos depois, tá bom? Então, te mostro numa indústria lá uma reação. Ok, ó, isso aqui está acontecendo dentro do reator. Aí o cara te pergunta, essa reação é endotérmica. Para que a reação seja favorecida, você vai ter que trabalhar com temperatura o quê? Alta. Tá bom? É essa a ideia, essa que vai ser a utilidade. Pergunta, gente, eu prefiro vocês falando agora aí. Tá faltando a gente fechar com o caso inverso desse, que vai ser aqui, que vai ser uma disputa de sinais também. Mas até agora, vocês falam aí, me digam aí, como estão?
Estão vivos? Foi útil isso? Que dúvidas surgiram aí? Fala aí. Sinta-se em casa. Só tem graça essa aula se você entender isso. Isso vai ser útil para você. Fala aí. Quem quer falar primeiro aí? Tá tranquilo isso? A gente está com essa limitação do desenho. Não sei se foi útil esse meu quadrinho aí. Por enquanto, tá tranquilo. Fala. Tá tranquilo por enquanto. Tá tranquilo? Posso seguir então? Então vamos juntos, gente, tentar avaliar o contrário disso. O que é o contrário agora? O contrário que eu estou falando, o que está faltando aqui, né? Mas vai gerar esse mesmo raciocínio. Vai ser legal que você vai ver esse raciocínio com o ΔH ao contrário agora. Tipo, a princípio, então, agora a gente está falando de uma reação exotérmica, né? De ΔH menor que zero. Estamos falando da reação exotérmica com um ΔS negativo. O que é um ΔS negativo? A entropia vai para um valor final menor. A entropia diminui, o grau de desordem diminui. Ou seja, você organiza, né? Você está organizando, mas o ΔH é negativo. Como é que fica isso aí? Tenta rascunhar. Eu estou fazendo o esqueminha para você aqui, ó. O que vai acontecer com o termo menos T ΔS? Tenta raciocinar ele aí. E eu mando uma primeira foto para você sobre o termo. Estou até marcando ele agora, ó. O termo menos T ΔS, ó. Olha lá, o que está acontecendo com o termo. Vai ficar positivo. O menos T ΔS vai ficar positivo, não é? Aí você vai somar, ó, o mais com o menos. Quando você soma alguma coisa positiva, alguma coisa negativa, o que decide? A intensidade do mais e do menos. Estou falando só isso aqui, eu só raciocinei isso por enquanto, ó. Quando o ΔS é negativo, esse menos é esse menos da fórmula aqui, ó. Então, com o ΔS negativo, eu vou ter o menos da fórmula, menos o menos, vezes o menos do ΔS, menos multiplicado por menos dá mais. Então, como um todo, esse termo que eu circundei, o menos T ΔS, está aqui de circundado, ele vai ser algebricamente positivo. E eu vou somar algebricamente um valor positivo com um valor negativo, que é do ΔH. Quando eu somo alguém negativo com alguém positivo, dá qual sinal? Depende se o mais é maior ou se o menos é maior. E aí, o que vai aumentar esse mais aqui? Temperatura alta. Tá certo? Em temperaturas altas, esse mais fica grandão, fica maior que o menos, o resultado lá do ΔG dá mais. Tá? Então, vou escrever isso aqui. Se quiser, escreva aí, te mando já. Conta até 10 devagarinho que eu te mando aí, ó. O que acontece em temperatura alta? Nesse caso aí. Quem que fica maior com a temperatura alta? O mais fica maior que o menos, tá certo? Se a temperatura estiver alta, o mais vai ficar grandão, tá certo? O mais do lado direito aí vai ficar grande. Vai ficar maior que o negativo. E aí o ΔG no geral vai ser positivo. Ao contrário, se a temperatura for baixa, o que vai acontecer, gente? O mais vai ser o quê? Menor que o menos, algebricamente, em valor absoluto, né? E aí, o ΔG vai ser negativo. Então, estou mandando para você aí, ó. E aí a gente dá um fechamento a esse estudo. E a gente busca depois casos práticos aí nos processos inorgânicos. Deixa eu enviar a foto aí para você, ó, desse quadro improvisado aí.
imprimir a mão aqui, saiu tremido. Vê lá. Aí. Vamos ver aí, gente. Pensando comigo aqui, ó. Tava aquela disputa entre o menos e o mais. Temperaturas altas. O que acontece em temperatura alta? Esse valor do mais aqui, o mais vai ser em valor absoluto maior que o menos. Escrevi isso, o valor absoluto do mais é maior que o menos, o delta G vai ser positivo. Em temperaturas baixas, o que acontece? O que acontece em temperaturas baixas? Em temperaturas baixas, o que vai acontecer? Vai favorecer o exotérmico, então vai ficar com sinal Vai negativo. favorecer o exotérmico, né? Porque a temperatura baixa, o mais vai ser em valor absoluto menor que o menos vai ser espontâneo, tá bom? É isso, gente. Me falem o que vocês acharam disso, se querem perguntar. Isso aí dá reflexões mil. Você pode usar sempre isso na química, em processo. É muito útil isso. Foi um professor aí da escola que me ensinou isso, há anos atrás. Por acaso eu aprendi isso fora da escola com ele, professor de fisicoquímica. Me deu aula aí na escola há muitos anos. Está claro isso? Está tranquilo? Então, daí você pensa no que quiser. Falem vocês aí. Então, olha lá, as reações exotérmicas são sempre espontâneas? Vamos pensar na reação exotérmica? Quais são os casos possíveis do sinal do ΔG da reação exotérmica? Tem um caso aqui, ó, né? A reação exotérmica é o ΔH menor que zero, então tem quantos casos para a exotérmica? Eu estou marcando aqui, ó. A exotérmica, ela tem 3 casos. Estou marcando a exotérmica aqui. Quais são os 3 casos da reação exotérmica? Vê lá, olha que legal agora essa conclusão aqui, ó. Veja, 3 casos em que a reação é exotérmica. Porque quantos casos nós temos aí, gente? Nesse rascunho nosso, a gente inventou quantos casos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos, tá certo? Onde que a reação é exotérmica? Em 3 casos. No primeiro, nesse daqui e nesse daqui, ó. São 3 casos de reação exotérmica que vão ser 3 casos de reação endotérmica, que são os que eu não marquei, tá? Eu marquei em vermelho os 3 casos de reação exotérmica. De 3 casos em vermelho, quantos são espontâneos dos 3? 2, ó. É espontâneo esse e esse. Então, de 3 casos da exotérmica, 2 são espontâneos. Ela só não é espontânea aqui. Tá? Quando que a reação exotérmica não é espontânea? Quando você está em temperatura muito alta. Ok, gente? Como é que você pode pensar isso, sem o algebrismo agora? Me fala uma coisa, a temperatura muito alta, ela tende a espalhar? Me responde só em português isso, esqueça quando. Sim, não é? Espalhar é aumento de entropia? Sim. Espalhar é aumento de Entropia. entropia, né? Então, você vê que, na verdade, vai haver o quê? Uma disputa, né? A reação em temperatura muito alta, ela vai fazer esse lado aqui ficar positivo e gerar um sinal de ΔG positivo. Está correto isso? Veja os sinais aí, vê se você entendeu isso aqui, ó. O tema em temperaturas altas, né? O que acontece? O ΔS aqui está menor que zero, então você está organizando, né?
né? O ΔS menor que zero organizou. Você organizou com o exotérmico. Então, tem que ter o quê? Temperatura baixa para ser espontâneo. Tá? Só em temperatura baixa que é espontâneo. Agora, pensa agora no contrário. O que é o contrário? A reação endotérmica. Quantos casos de endotérmica tem? Os 3 que não estão em vermelho lá. Ó. Endotérmica aqui, né? E aí gera esses 2 casos. E endotérmica aqui gera esse caso. Tá? De 3 casos, 1, 2, 3. Quantos casos na endotérmica são não espontâneos? 2 casos dos 3. Ó. Então, perceba que a endotérmica, de 3 resultados possíveis, ela dá 2 não espontâneos. Ou seja, a endotérmica tende a ser não espontânea. Tá? A endotérmica só vai ser espontâneo quando? Quando que a endotérmica vai dar ΔG menor que zero. Em temperatura alta. Porque em temperatura alta, esse menos aqui, ó, fica maior que o mais. Tá? Então, aqui está falando do ΔS positivo. O que é o ΔS positivo? É aumento da entropia ou é diminuição da entropia? É aumento, né? O ΔS positivo é aumento da entropia. Quando você tem aumento da entropia, isso favorece o quê? A espontaneidade se ocorrer em temperatura alta. Tá bom? Em temperatura alta, esse menos aqui prevalece. É isso, gente. Veja o que vocês querem falar. Se você não quiser me perguntar nada aqui, eu quero dar um fechamento à aula, mostrando, enfim, os gráficos. Aqueles gráficos lá do início, e agora completando com o aspecto cinético, falando de cinética química também. Né? Então, veja lá, ó. Esse termo exergônica é a ideia do ESO, né? Para o sinal do ΔG. Né? O que era exotérmico, agora é exergônica, claro que as perguntas iniciais de vocês, lembra, você me perguntava, alguém me perguntou essa pergunta bem focada, que eu achei bem importante, a reação o ΔH tem relação direta com o ΔG? Lembra que vocês me perguntaram isso? Depende, né? Você viu que tem tem 6 casos lá possíveis, né? Mas do que está no gráfico aqui, o que eu quero que você entenda? Que essas duas de cima são processos espontâneos. Aqui não está mostrado o quê? O que não está mostrado nesses gráficos, gente? Nem o ΔS, nem o ΔH, tá? Ele está mostrando o ΔG como um todo. E nos 2 casos de cima, o ΔG diminui. Então, os 2 casos de cima são espontâneos. Os 2 casos de baixo, o ΔG aumenta. Mas claro que você viu que o ΔG é aquela composição de sinais que a gente estudou ali, tá? Não está sendo mostrado, repito aqui, nem entropia, nem entalpia. Tranquilo? Então, onde o ΔG é maior que zero, a reação não é espontânea, que são esses 2 de baixo. E eu abordei a lápis aqui o aspecto cinético, porque aqui, ó, comparando esses 2 de cima, por que o da esquerda é rápido e o da direita é lento? Fala aí para mim isso. É por causa da energia de ativação, né? Energia de É ativação, menor. simplesmente essa altura aqui, ó. Essa altura aqui é a energia de ativação desse gráfico, e essa altura toda é a energia de ativação desse gráfico. Então, esse daqui é lento, porque tem uma energia de ativação alta, aquele papo da cinética, e esse daqui é rápido. Então, esse aqui é rápido e espontâneo. Esse daqui é lento e espontâneo. Tá? E aqui, embaixo, o mesmo papo. A energia de ativação menor aqui diz que esse processo é rápido. Olha a energia de ativação enorme aqui, diz que essa reação é cineticamente lenta. E as duas são não espontâneas. Tá bom? O que mais? Pergunta de vocês aí.
eu vou, sabiamente aqui, me deram essa dica, interromper a gravação, né? A não ser que vocês perguntem algo muito bom, aí eu gravo de novo com a pergunta. E isso é fácil, você